Olá, estudantes da EJA, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Eu espero que vocês estejam se cuidando, espero que estejam em casa e, principalmente, estejam aprendendo com as nossas aulas. Estamos preparando todo esse material com muito carinho, esperando que vocês estejam aproveitando ao máximo esse tempo e a oportunidade que vocês têm de conhecer coisas que estão enriquecendo o momento de vocês e que esse momento seja frutífero, ou seja, traga bons frutos para todos nós, mesmo sendo um momento difícil. Vamos lá? Hoje temos mais uma aula de geografia. Eu, professor Juliano, preparei aqui uma revisão sobre os conteúdos que vimos nos últimos encontros. Recordam do que falamos nas aulas anteriores? Olhem lá, na aula anterior falamos sobre a hidrografia. Sabem o que é hidrografia? É o estudo das águas do nosso planeta. Vejam, a água ela pode se encontrar em 3 estados. Ela pode estar no estado sólido, no estado líquido e gasoso, certo? Vejam aqui na tela de vocês os exemplos que nós temos para esses estados da água. Estado sólido. Vocês normalmente abrem a geladeira e encontram um gelo, não é mesmo? Aqui nós temos exemplos. As geleiras e os icebergs. Vejam as imagens. As geleiras, elas podem ser representadas por aquele gelo que nós encontramos sobre a superfície terrestre. Vejam ali na foto o Monte Everest. Ao lado nós temos um iceberg. É um bloco de gelo que está no oceano. Então a diferença principal entre as geleiras e os icebergs é o fato de que as geleiras estão sobre a superfície da Terra e os icebergs estão nos oceanos, não estão sobre uma área terrestre, certo? Aqui nós temos também uma explicação sobre a água no seu estado gasoso. A água no seu estado gasoso pode ser percebida na atmosfera. Lembram que talvez quando vocês assistiram outras aulas ou mesmo numa consulta médica, vocês ouviram a expressão a umidade do ar faz bem, e faz bem sim, porque ajuda no processo respiratório. Então a água está até o nosso redor, na atmosfera. E agora o próximo estado da água, o estado líquido. Vejam só na tela os exemplos que eu trouxe. Temos ali o rio Nilo, no Egito. É uma representação da água em seu estado líquido. Precisamos da água em seu estado líquido, principalmente por causa das atividades econômicas, ela dá vida às plantações. E também uma coisa que chama a atenção, e falamos na aula anterior, é que as águas dos rios têm origem em uma nascente. E ela pode ser uma nascente que para alguns pode até parecer insignificante, um olho d'água, como é chamado popularmente, uma mina d'água, e pode formar um rio imenso, como é o caso do rio Nilo. As lagoas, o lago que tem ao lado, que nada mais é do que a água do rio represada em um determinado espaço. Temos também ali as águas do oceano. Recordam que em algumas aulas anteriores eu até falei que o nosso planeta possui uma grande quantidade de água. Ele é formado por uma grande quantidade de água. Porém, a maior parte dessa água é água salgada, não é a água doce, a qual podemos consumir. E também falamos sobre a hidrografia, né? Os rios do estado do Paraná. Na tela de vocês podem perceber que ali nós temos o Rio Iguaçu, o Rio Paraná, são importantes rios do nosso estado. Percebam que uma coisa foi falada na aula anterior. O Rio Paraná é formado por 2 afluentes.
o rio Atuba e o rio Iraí. Imaginem que dois rios aqui da região de Curitiba vão dar origem a esse importante rio do nosso estado, que vai desaguar lá na região de Foz do Iguaçu, quando ele vai encontrar com o rio Paraná, e este rio, o rio Paraná, vai dar origem às Cataratas do Iguaçu, aquela importante paisagem do nosso país. Quando falamos de cataratas, automaticamente somos levados a recordar de uma coisa: a hidrelétrica de Itaipu. Recordam? A usina hidrelétrica de Itaipu é uma usina binacional, ou seja, ela tem origem, ela é por dois países, Paraguai e Brasil. E ela é que vai gerar energia para o nosso país. A maior parte da energia elétrica produzida em nosso país é oriunda, tem sua origem nas usinas hidrelétricas. Vejam ali a imagem. Nós temos uma barragem, né, que é aquele muro que separa e vai represar a água. E a partir do alagamento dessa região, eu vou ter a força, a vazão das águas vai fazer com que algumas turbinas se movimentem, e esse movimento é o que vai gerar a energia elétrica. É muito interessante esse processo. Hoje, na aula de hoje, nós vamos falar de relevo. O relevo e a hidrografia são assuntos muito importantes dentro da geografia, porque vão nos fazer entender as características dos espaços onde vivemos. Vamos falar também na diferença entre dois termos. Vejam lá na tela de vocês a diferença entre altura e altitude. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar dessas palavras, mas talvez não conheçam a diferença entre elas. Vamos conhecer hoje. Então, o que é o relevo? O relevo, então, ele pode ser definido como as diversas formas de se apresentar da superfície terrestre. Os relevos, eles podem ser transformados de acordo com alguns agentes, que podem ser internos ou externos. Ah, mas vocês devem estar se perguntando: professor, mas o que são agentes internos e externos? Agentes internos são aqueles que estão no interior da Terra. Por exemplo, o movimento das placas que estão na crosta terrestre, quando elas se movimentam, elas podem gerar abalos sísmicos. São agentes internos. As ações dos vulcões são agentes internos. Agora, os agentes externos estão sobre a superfície. Por exemplo, ventos, chuvas, neve, a oscilação da temperatura, calor, frio. Tudo isso pode modificar o relevo, transformar o relevo. Aqui nós temos uma ilustração para vocês, com diversos tipos de relevos. Vejam que nós vamos iniciar falando do planalto. O planalto é um tipo de relevo que se destaca por quê? Ali na tela de vocês, ele está mais ao lado esquerdo da tela. É uma superfície predominantemente plana e que se encontra numa altitude elevada em relação ao nível do mar. Um outro tipo de relevo é a serra. Olhem lá na tela de vocês a serra. Olhem as características da serra. A serra pode ser reconhecida como um conjunto de montanhas e elas têm peculiaridades. Os cumes, ou seja, a parte mais alta dessa montanha, são consideradas pontiagudas, e isso faz com que elas possam ser consideradas semelhantes a uma serra. Sabe aquela ferramenta, a serra? Por isso que ela leva esse nome. Então, as serras são conjuntos de montanhas com características específicas.
nós temos também, no centro da imagem ali, um vale. Sabem o que é um vale? Um vale é uma área cercada por outras áreas elevadas. Então, geralmente um vale vai estar relacionado à presença de um rio. Percebam que na imagem nós temos um rio, o curso de um rio no centro ali do vale. Por quê? É uma região, então, mais baixa, que tem essa característica de estar mais baixa em relação às demais. Nós temos a depressão. Depressão, diferentemente do vale, percebam que é uma unidade de relevo que possui uma relação de ser bem mais baixa do que existe ao seu redor, mas percebam que as paredes que vão margear essa depressão, elas são bem íngremes, ou seja, elas dão uma característica de parecer até uma cratera, um imenso buraco. Percebam ali na imagem, a depressão é quase como se fosse um buraco ali na imagem. E ela pode estar tanto no nível do mar, quanto também acima dele. Então, ou abaixo dele, tanto no nível do mar ou abaixo dele. Então as depressões podem variar. Nós temos também a cordilheira. Olhem na imagem a cordilheira. Lá atrás da serra, pessoal. O que a cordilheira tem de característica? A cordilheira, diferentemente das serras, ela se assemelha quase que a um grande muro. Percebam que a cordilheira, ela não tem aquele cume pontiagudo como as serras. E o que mais que chama a atenção é o fato de que as montanhas que estão na cordilheira, que formam a cordilheira, estão tão unidas que mal podemos perceber onde começa uma e termina a outra. Por isso ela vai se assemelhar, né, a um grande muro. Nós temos também a montanha. Vejam lá na parte direita da tela de vocês a montanha. Qual que é a diferença então da montanha, da cordilheira e da serra? A montanha, pessoal, é uma elevação única. Ela não vai estar associada a outras montanhas, ela vai estar isolada, sozinha, mas também é uma grande elevação. Temos a colina. A colina não é uma montanha. O que dá para destacar da colina é o seguinte: percebam pelo desenho traçado ali que a colina ela apresenta uma pequena elevação. Nós quase que não percebemos a elevação dela em relação a um planalto. Ela é uma elevação, mas ela é quase imperceptível. Tanto é que atualmente nós temos ouvido falar muito do platô, a curva, né, da doença da Covid. Vejam, a colina tem um platô, ou seja, ela vai ter uma curvatura onde vai ter a queda de maneira não tão perceptível, ou seja, ela vai começar a cair lentamente e você vai perceber que a curvatura é muito pequena em relação ao planalto. Continuando, vamos falar da planície. Vejam na imagem de vocês aí. A planície ela está muito mais próxima ao nível do mar. Percebam que ela tem a característica de ser plana também. Mas o que mais chama a atenção em relação à planície é que ela está próxima ao nível dos rios ou do mar. Agora vamos ver esse mapa aqui que mostra muito bem o relevo brasileiro. Vejam que existem diversas cores nesse mapa. Temos lá
na legenda que está na tela de vocês a cor, que é um bege ou rosa, algo parecido com essas cores, que é o que representa os planaltos. Lembram? Aquele terreno mais plano. Aí, com a cor amarela, eu tenho as depressões. Vejam no mapa onde estão localizadas as depressões. E por último, com a cor verde, eu tenho as planícies. Vejam a distribuição desses 3 tipos de relevo no mapa do território brasileiro. E agora eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Qual é o tipo de relevo que é mais predominante no território brasileiro quando você olha para o mapa? Será que é o planalto, a planície, ou será que são as depressões? Vejam, olhem o mapa. Então, com a cor bege, eu tenho ali os planaltos. Em amarelo, eu tenho as depressões. E em verde, eu tenho as planícies. Conseguem perceber? A maior parte do mapa foi representada com a cor bege, né? Eu acredito que seja uma cor bege ou um rosa ali no mapa de vocês. Então, essa é a maior parte, são os planaltos. É o relevo predominante no território brasileiro. Certo, pessoal? Agora falando sobre o relevo paranaense. Vamos lá? Olhem que bela imagem que eu separei para falar do relevo paranaense. Ali nós temos uma fotografia da Serra do Mar. A linha férrea. Vamos falar um pouco mais dela daqui a pouco. O relevo paranaense é composto por 5 unidades. Vejam lá. Nós temos o litoral, temos a Serra do Mar, temos também o primeiro planalto, o Planalto de Curitiba, o Planalto de Ponta Grossa, o segundo planalto, e o terceiro planalto, que é o Planalto de Guarapuava. São as 5 unidades de relevo que nós temos no nosso estado. Então, temos tanto o planalto, as serras, quanto o litoral, que pode ser um sinônimo ali para as planícies. Certo, pessoal? Vejam aqui no mapa, que aparece na tela de vocês. O mapa, no caso, está sendo olhado de... Vamos pensar que estamos olhando o mapa de cima, certo? Vejam as cores ali e o que cada uma dessas cores representam. Vejam que com a cor verde eu tenho o litoral, bem a leste do estado. Depois eu tenho com uma cor laranja as serras, a Serra do Mar. É uma faixa bem estreita que separa o litoral do Planalto de Curitiba, que está representado com a cor rosa. Depois eu tenho o Planalto de Ponta Grossa, representado ali no mapa pela cor azul. E por último, eu tenho o Planalto de Guarapuava, que que preenche a maior parte do território paranaense. Esse terceiro planalto, o Planalto de Guarapuava. Interessante, não é mesmo? Agora, temos uma outra imagem, uma outra forma de representar o relevo paranaense. Só que agora vocês vão imaginar que, ao invés de estar vendo de cima o mapa, vocês estariam vendo ele de frente. Como que seria esse relevo? Como que eu enxergaria essas mudanças nas elevações da superfície terrestre? Vejam lá. Primeiramente, nós temos o litoral ali em Paranaguá, a cidade de Paranaguá. Lá mais no canto direito da tela de vocês. Estão vendo a seta apontando para Paranaguá? Ali temos uma foto de Paranaguá. Percebam que o litoral ele é uma planície, é uma área plana, muito próxima ao nível do mar. Concordam? Vejam que ao fundo, o que nós temos ao fundo da fotografia? Lá no fundo, a presença da Serra do Mar. Percebam que aquelas montanhas com a coloração azul, elas representam ali muito bem a Serra do Mar, são a Serra do Mar. As montanhas que fazem parte da Serra do Mar.
Agora, nessa mesma representação, eu tenho a Serra do Mar lá representada, né, na imagem. Percebam, olha a distância que tem entre o mar, o oceano, e a parte mais alta da serra, que tem mais de 1.100 metros. Vejam que o que eu tenho ali é uma altitude muito elevada. Recordam que eu falei anteriormente que hoje iríamos aprender a diferença entre altura e altitude. E o que seria isso? A altitude, pessoal, é a medida que eu tenho de altura em relação ao nível do mar. Por isso, a Serra do Mar, ali, tem uma altitude de 1.100 metros em relação ao nível do mar. Então, bem lá abaixo, na imagem onde está Paranaguá, ali, eu estou no nível do mar, o litoral. Então, 1.100 metros acima, eu tenho a Serra do Mar. Olha como é alta a Serra do Mar. A parte mais alta da serra, claro. Então, isso é a altitude. É a elevação em relação ao nível do mar. E a altura é a medida que nós temos. Qualquer corpo pode ser medido em relação a qualquer espaço. Por exemplo, em relação ao solo, qual é a sua altura? Então, essa medida é chamada de altura e não de altitude. Perceberam a diferença? Continuando. Nós agora temos ali uma fotografia representando muito bem a Serra do Mar. Percebam ali o conjunto de montanhas. Temos 1, 2 montanhas, 3 montanhas. Juntas, elas formam a serra. Certo, pessoal? No mapa, nós temos então as serras representadas por aquela cor alaranjada, que é aquela faixa estreita entre o litoral e o primeiro Planalto, o Planalto de Curitiba. Agora eu gostaria de fazer uma leitura de um texto que fala um pouco de uma importante pessoa que marcou a história científica do nosso estado, do nosso país e também do mundo. É um texto que fala sobre Reinhard Mach. Vamos ler e daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre ele. O ponto mais alto de toda a Serra do Mar é o Pico do Paraná. O reconhecimento da grandiosidade deste importante patrimônio natural se deve a Reinhard Mach. O geólogo e explorador alemão, que viveu a maior parte da sua vida no Brasil, mudou-se para o Paraná para trabalhar como engenheiro de uma empresa de mineração em 1923. E logo iniciou uma série de expedições pioneiras pelo estado, conquistando o título de primeiro naturalista do Paraná. Foi ele o conquistador do Pico do Paraná, o mais alto do estado. Ali nós temos uma fotografia do geólogo. Por que eu gostaria de falar um pouco de Reinhard Mach? É um nome difícil, é um nome alemão, não é mesmo? Porque ele foi um grande desbravador e por meio dos seus estudos ele conseguiu detectar a altitude do Pico do Paraná. Então a parte mais elevada do relevo paranaense. Aqui nós temos algumas fotografias que mostram muito bem como eram as expedições de Mach pelo Paraná. Vejam os acampamentos. Há uma fotografia bem ao canto esquerdo da tela de vocês, inclusive do explorador alemão com os indígenas numa aldeia dos índios Chetá, no Paraná. Percebam que ele percorreu praticamente todo o território paranaense com as suas expedições, buscando conhecer as características da geografia, da geologia do nosso estado. Do lado direito, nós temos uma fotografia de um parque aqui da nossa capital.
o Bosque Reinhardt, no bairro Auer. Alguém conhece esse parque? É um parque muito bonito e o nome do parque é uma homenagem ao geógrafo alemão. Eu gostaria agora que a gente assistisse juntos a um vídeo que fala um pouco de Reinhardt. Vamos lá? E aí, assistiram? Muito bom esse vídeo, não é mesmo? É interessante fazer esse resgate e compreender a história, o que faz parte do universo onde vivemos, a história do nosso território, a história do nosso estado, não é mesmo? Continuando, eu quero, falando ainda um pouco então sobre Mach, eu queria que vocês me ajudassem nesse cálculo aqui, ó. Quantos metros o Pico do Paraná tem a mais que o Pico do Marumbi? Vejam que o Pico do Paraná tem 1.877 metros. E o Pico do Marumbi tem 1.539 metros. Vocês perceberam que o Mach foi responsável por chegar à conclusão, né, perceber que o Pico do Paraná tem 1.877. Então ele percebeu que esse sim é o ponto mais alto do estado. Mas antes se reconhecia como o pico mais alto, o ponto mais alto, o Pico do Marumbi, 1.539. Agora a gente precisa fazer uma operação, uma conta, uma subtração para obter esse resultado. Vocês conseguem? Estão acompanhando as aulas de matemática? Vamos lá? Consegue imaginar qual é esse resultado? Eu vou dar o resultado agora para vocês, mas
eu gostaria que vocês exercitassem aí também a matemática para vocês perceberem como as coisas estão relacionadas. Olhem lá, pessoal. Então, o pico do Paraná é 338 metros mais elevado, né? Mais alto, né? Ele tem uma altitude maior do que o pico do Marumbi. Interessante isso, não é mesmo? Continuando. Então, a gente vai falar do primeiro planalto de Curitiba. Olhem lá que ele fica, então, entre a Serra do Mar e a Serra de São Luís do Purunã. Fica numa altitude ali entre 850 e 950 metros acima do nível do mar. Vejam ali a fotografia de Curitiba. Agora, vamos falar sobre o segundo planalto. O segundo planalto, então, Planalto de Ponta Grossa, fica entre Curitiba e a serra entre o Planalto de São Luís do Purunã e a Serra da Boa Esperança. Vejam ali que o Planalto de Ponta Grossa também tem uma oscilação na sua altitude. Ele vai entre 500 até 1.200 metros de altitude. Ou seja, na parte mais baixa ele tem 500 metros de altitude e na parte mais alta 1.200 metros. Aqui nós temos Ponta Grossa, representada na fotografia, e depois o terceiro planalto. Vejam ali o Planalto de Guarapuava, que é o mais extenso. Ali ele fica, pela representação vocês conseguem ver muito bem, que ele fica então entre a Serra da Boa Esperança e o Vale do Rio Paraná. Vejam que a parte mais baixa do terceiro planalto tem uma altitude de 100 metros acima do nível do mar. E a parte mais alta tem uma altitude superior a 1.200 metros. Agora, nós temos uma fotografia do terceiro planalto ali, né, com a cidade de Guarapuava. Eu gostaria de mostrar aqui um mapa que mostra muito bem um mapa topográfico, que é o mapa do relevo, né? Um mapa que representa o relevo. Vejam que à direita nós temos uma escala de cores que vai entre o azul até o branco, né? E essas cores vão definir a altitude de determinado espaço. Percebam que Curitiba está a 935 metros acima do nível do mar, tem essa altitude. Depois nós temos Ponta Grossa, né, com 975 metros. Depois nós temos Guarapuava, com 1.130 metros acima do nível do mar. Vejam que todos esses planaltos, né, todas essas cidades também, elas estão representadas ali no mapa topográfico com a cor vermelha, ou seja, uma altitude bem elevada. Depois, nós temos a cidade de Foz do Iguaçu. Olha lá, altitude, 184 metros acima do nível do mar. Lembram que eu falei que a Foz lá do Rio Paraná, ela tem uma altitude muito baixa. Por isso que os rios correm naquela direção. Agora temos uma atividade. Vamos fazer juntos. Relacione os tipos de relevo às imagens que os representam. Temos lá depressão, planalto, planície, serra. 4 tipos de relevo. E temos as imagens. A primeira imagem ali eu tenho um terreno bem plano, uma plantação. Será que é a depressão, o planalto, a planície ou a serra? Se você marcou ou acredita aí que seja o planalto, você acertou. E a foto da praia é a planície. Vejam, o litoral é representado pela planície. Depois nós temos a terceira imagem lá, que representa bem ao fundo lá o conjunto de montanhas, a serra. E por último, vejam aquelas quedas que são muito características
das depressões, ou seja, aqueles terrenos onde nós temos uma queda bem íngreme, né? Então, planalto, planície, serra e, por último, depressão. Agora, eu gostaria de propor um exercício. Eu gostaria que vocês pegassem o caderno de vocês, a caneta, colocassem a data, porque nós vamos fazer um exercício. Vamos lá. Escreva o nome dos tipos de relevo representados. Então, eu tenho as imagens e vocês vão completar aquelas palavras que irão completar o nome do tipo de relevo representado pela imagem. Vamos lá? Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem e responderem esse exercício. Conseguiram? Eu espero que vocês tenham conseguido. Vejam que a primeira imagem mostra um conjunto de montanhas. Começa com a letra S. Então eu tenho a serra. Depois eu tenho uma segunda imagem, um terreno mais plano, né? E onde há plantações. Lembram que na imagem anterior eu até mostrei, né? Onde tem plantações eu tenho o planalto. E por último eu tenho um terreno que está muito próximo ao nível do mar, né? Um espaço mais próximo ao nível do mar, que é a planície. Olhem lá as respostas. Espero que vocês tenham conseguido, mas mesmo assim eu vou dar um tempinho. Se você não conseguiu, podem copiar essas 3 palavras. E aí, vamos para o próximo exercício? Vamos lá! Agora, a proposta é a seguinte. Número 2.
Escreva abaixo da figura se ela representa a medição de altura ou de altitude. Lembram os conceitos que eu passei para vocês. Altura é diferente de altitude. O primeiro desenho mostra a pessoa medindo, né, tomando a sua medida em relação ao solo. Na segunda imagem, eu tenho lá a água do mar, eu tenho as montanhas, e daí essa medição está sendo feita em relação a uma outra, ao mar. Então, qual delas representa a altura e qual delas representa a altitude? Vamos lá? Vou dar um tempinho para vocês responderem. É só copiar e escrever as palavras na sequência. Qual vem primeiro? E aí, conseguiram? Olhem, a pessoa que está medindo a sua altura em relação ao solo, então é a altura, não é mesmo? Na segunda imagem, eu tenho a medição da altura, né, em relação ao nível do mar. Então seria a altitude. Perceberam a diferença? Agora eu tenho um desafio para vocês, uma operação matemática. Eu queria que vocês me respondessem essa questão ali de cima. Se Guarapuava está a 975 metros acima do nível do mar e Curitiba tem 40 metros a menos, qual é a altitude de Curitiba? Talvez alguns de vocês consigam fazer essa conta de cabeça. Outros precisem fazer a conta. Eu vou dar um tempinho para vocês tentarem fazer a conta. Nem precisa copiar o enunciado. Somente a resposta. E aí, conseguiram responder essa questão? É uma operação de subtração, né? Olhem lá, eu tenho então que fazer aquela conta e descobrir quanto que Curitiba tem de altitude, né? Já que eu passei a altitude eu passei a altitude de Guarapuava, né? Do terceiro planalto. Então eu gostaria de descobrir a altitude de Curitiba, do primeiro planalto. Olhem lá, eu fiz a operação e descobri que a altitude de Curitiba é de 935 metros em relação ao nível do mar. Basta efetuar o cálculo, a subtração. Alguns eu tenho certeza que conseguiram fazer de cabeça essa conta. Pessoal, por hoje a nossa aula vai se encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, compreendido o conteúdo, mas nós estaremos aqui dando continuidade nas próximas aulas. Certo, pessoal? Até lá, se cuidem!
Nos encontramos na próxima semana. Tchau!